Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos. Você, acredito que já deve ter visto esse vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Quem confia em Deus nunca é decepcionado. Quando eu me decepciono, é quando eu tiro os olhos de Deus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre o mar. Como é que ele começou a afundar? Porque quando olhando para Jesus, não. Ele tirou os olhos de Jesus, botou os olhos na fúria do vento, no encrespar das ondas revoltas, e num momento ele começa a afundar. Se eu permanecer confiando, eu não vou ser decepcionado, eu vou me alegrar. A nossa confiança está em quem? Em que nós buscamos a confiança em dia de aflições, em dia de tribulações, em dia de oscilações, em dias difíceis. Com quem nós compartilhamos nossa dificuldade, para quem nós abrimos nosso coração, as nossas indignações, as nossas frustrações. Será que é a pessoa certa? Será que se nós fizéssemos isso com Deus em oração, os resultados, as situações não iriam ser diferentes? Porque se o Deus da criação, que nos conhece, que nos fez a sua imagem, semelhança, Ele não é capaz de nos socorrer nas nossas horas de aflições, nas nossas horas de angústias? Ou será que nós achamos que Deus só nos percebe quando tudo vai bem? E nas horas da dificuldade, nas horas da ansiedade, nas horas das lutas, Deus simplesmente vira as costas, sai andando e nos deixa perecer? São coisas que passei a refletir essa semana, devido a algumas situações que ocorreram e ocorrem. E eu também fiz essa pergunta: em quem eu tenho confiado? Será que a minha fé é suficiente para descansar em Deus? Será que se eu falo que Deus pode mover montanhas, se Deus pode fazer curas, sinais, prodígios, e a minha fé é contestada, eu não sou o cristão, eu não sou o crente, eu não tenho aquela fé realmente verdadeira para confiar nesse Deus? E é por isso que a gente precisa a cada dia mais nos conectar com as Escrituras. Saber que nós não somos perfeitos, saber que nós somos limitados, saber que vai haver dias que nós vamos duvidar da existência de Deus. Porque nós somos pecadores e nós só enxergamos o que o nosso pecado muitas vezes nos faz enxergar. E quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos louvores, exaltamos o nome do Senhor, é o que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos fazem de diferente do que o mundo faz. Reacende a nossa fé, reacende a nossa chama, reacende a nossa esperança. E é por isso que eu e você não podemos desistir no meio das lutas, da dificuldade, das tribulações, porque em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas só seremos vencedores em Cristo Jesus se nós perseverarmos em Cristo Jesus. Se nós orarmos, se nós não nos deixarmos nos abater no meio das lutas, das pelejas. Não é fácil. Às vezes o inimigo, ele é sujo, rasteiro, ele vai usar pessoas que você nunca imaginava, até mesmo parente. Por quê? Porque para o nosso adversário não existe um manual de honestidade, não existe um manual de pegar e ser piedoso. Lembre-se que estamos numa guerra. Paulo falou isso quando escreveu Efésios 6 sobre a armadura. Ele literalmente nos coloca numa posição de soldado de Cristo, de guerreiro de Cristo.
E se a gente não agir como tal, o nosso adversário vai encontrar brechas, vai encontrar folgas e vai nos ferir e vai nos abater. E é por isso que nós precisamos ter a certeza, a convicção que Cristo é vivo em nós, a nossa fortaleza, nosso refúgio, socorro bem presente, como diz o salmista lá em Salmo 121. Por isso nós precisamos aprender a descansar em Deus, confiar em Deus, e não acharmos, nunca imaginarmos que pelas nossas próprias forças nós iremos conseguir vencer sem a ajuda de Deus. Porque aparentemente a batalha parece ser fácil, já ganha, mas lembramos de Josué lá em Ai, mandou poucos soldados porque achando que a batalha estava grande, só que não olhou para o pecado do povo e não tinha como, porque ele era humano, e aquele povo saiu envergonhado, derrotado. Guerreiros valentes, os melhores soldados, perderam aquela batalha. Mas quando Josué colocou diante de Deus, Deus revelou o pecado do povo e foi então corrigido essa situação, o pecado foi perdoado, foi apontado, foi eliminado, aquele povo teve vitória em Ai. E a minha vida, a sua vida não escapa disso, não é diferente. Precisamos entregar diante de Deus as nossas vidas. Pecamos quando pensamos que não pecamos, quando imaginamos que não pecamos e quando temos a certeza que pecamos. Mas existe um Deus fiel, justo, poderoso para nos perdoar. Que essa palavra venha te restaurar, venha te edificar, venha fortalecer a tua fé. Assim como ela falou comigo essa semana. Precisamos ter fé em Deus, confiar, descansar. E o mais Ele fará. Porque nós não estamos buscando um Deus que está morto, mas um Deus que está vivo. Como diz a letra do músico: meu Deus não está morto, Ele vivo está. E se Ele vivo está, nada vai poder impedi-lo de vir ao meu socorro. A não ser que eu não queira, a não ser que eu rejeite. Por isso vamos descansar em Deus, vamos descansar, vamos colocar diante de Deus as nossas lutas, as nossas pelejas, as nossas dificuldades, crendo que Ele assim nos atenderá e nos socorrerá e nos ajudará no seu tempo, na sua hora, mas não nos deixará entregues ao inimigo. Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, em nome de Jesus.